Olá pessoal, como vai esse sorriso? Fernando Ferraz aqui, recebendo dois professores muito interessantes, Sato e Sapata. Somos da Zona Norte, importante a gente enfatizar aqui a nossa zona do Instituto Simple. Bem-vindos aqui no SorrisoCast. Prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, vai ser muito legal, tenho certeza que a gente tem muita coisa aí para conversar nessa uma horinha aí, né? Prazer também, muito obrigado pelo convite, vai ser muito bom. A ideia é trazer bastante essa questão das facetas, que a gente não trouxe aqui ainda em nenhum episódio, as dúvidas comuns de dentistas e de pacientes. Então, existem realmente só dois jeitos de fazer facetas, com resinas compostas, que são feitas diretamente na boca, e com cerâmicas. Isso é uma grande verdade? Cara, eu acho que hoje, nos dias atuais, as coisas têm aberto muito, né? Assim, então a gente realmente tem as facetas diretas, são de resina composta, tem as facetas indiretas de cerâmicas, mas o mundo está abrindo cada vez mais, né, Cláudio? Hoje a gente está tendo a possibilidade de facetas indiretas em resina, facetas impressas que está vindo por aí, acho que vai chegar um tempo. Então, assim, cada vez mais está tendo mais novas alternativas para trabalhar com facetas, né? Cara, você vai dar risada, mas você acredita que nós fizemos, lembra desse caso? Nós fizemos uma faceta de ouro. Caramba! E não faz muito tempo, não. O paciente pediu. O paciente pediu, ele inclusive é um produtor de música, né? De um colega nosso. Falou, cara, esse amigo nosso falou, cara, tem como fazer eu vou pedir uma coisa louca, mas tem como fazer? Eu falei, depende, né? Vamos lá, né? É uma faceta de ouro, ele quer muito. Eu falei, putz, mas... O sonho dele era, ele falou assim, cara, ele é um cara, imagina, meu tamanho, eu tenho quase 2 metros, e o cara tinha também quase 2 metros, só que tipo uns 150 quilos, né? E tinha um cabelo rastafari, e assim, ele falou assim, olha, meu sonho é ter um dente pirata. Como assim? Um dente pirata, cara, eu quero ter uma faceta de ouro. E aí o cara que era o técnico falou pra gente, você pode fazer? Um cara desse tamanho vem e fala assim, dá pra fazer? Claro que lógico dá, né? que dá. Então... Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência bem bacana. Só uma dúvida de dentista, essa cimentação da faceta de ouro é adesiva ou é química? Adesiva. Você passa um primer para metal e não é o nosso foco, né, gente? Mas assim, uma só vez pra você entender que hoje tem gente que trabalha com isso, né? Tem um dentista, não sei se você já viu, um americano, que chama... Eu não lembro o nome dele, se eu sei que o seu nome é Connelly. Cara, ele fez para esses rappers, esses cantores americanos, ele tem sorriso, ele faz facetas com diamantes que custam tipo 1, 2, 3 milhões de dólares, tipo uma faceta, um sorriso, entendeu? Assim, tipo, o cara criou um foco nisso. E no Brasil já tem pessoas voltadas para esse foco. Não é o nosso foco, mas é para você ver como não precisa ser só de resina de cerâmica, né? Pode ser de outras coisas, mas recentemente eu vi também uma faceta de cerâmica onde ele lapidou. Você chegou a ver? Eu vi isso em diamante, todo assim, lapidadinho, com vários ângulos, parecendo um diamante, ficou muito legal, até ficou bonito. Então tem coisas diferentes, né? Sabe que eu entrevistei aqui a Ana Dansky e ela é a fada dos grills. É isso aí. E aí ela realmente ela tá nichada nesse mundo aí, ela né? Tem muito público para isso, né? Interessante falar entrando em redes sociais, como há vários nichos que a gente pode ter também. Vejo que vocês são bem ativos nas redes sociais, o Adriano bastante, inclusive, né? Como que você vê essa questão do dentista, a gente tá falando lá embaixo, que é muito habilidoso tecnicamente, e às vezes ele até faz um curso online ou presencial, e às vezes ele não é um professor, não tem um título de professor como vocês. Como que a gente pode ver esse cenário? Cresce cada vez mais, isso é uma verdade, né? Sim. Como que os professores, assim, o USP e tal, veem essa questão? Bom, eu venho da USP também, né? Fiz toda a minha pós lá. Eu venho de uma geração onde era muito importante isso. E as faculdades, ainda se você for dar a aula em faculdade, é uma exigência mínima ter doutorado, até pela qualificação da universidade. A universidade necessita dessa qualificação perante a UMEC e tal. Então, assim, eu vejo que os profissionais que querem migrar para uma docência acadêmica, eu acho que ele realmente vai necessitar seguir esse caminho todo, né, de mestrado, doutorado, ciência. Agora, quando a gente cai para esse mundo mais clínico, eu acho que não necessariamente você precisa. Porém, é importante. Eu acho que uma vez que você é confrontado, né, numa aula teórica, por que você está recomendando isso clinicamente? Porque eu faço e dá certo? Eu acho que não sei, eu como público, talvez eu não me sentiria confiante só porque ele fala que eu faço e dá certo. Porque é o que eu gosto.
Entendeu? Entendi. Agora, a partir do momento que você tem um pouco de embasamento, né, teórico, ciência por trás disso, isso te ajuda bastante. Então, assim, respondendo a tua pergunta, as pessoas que não têm uma boa mídia, mas não têm uma boa formação, digamos assim, a minha recomendação é que sempre procure se informar com conhecimento. A ciência hoje está bem disponível na internet. Você vai lá no PubMed, lá você acha qualquer artigo que explique tudo. O PubMed se explica que isso aqui é água e isso aqui não é água. Tem mercado para tudo, né? Tem ciência para tudo. Mas eu acho que é importante ele sempre se embasar. Essa é a minha opinião. Ele pode ser professor, ele pode ensinar, né? Mas eu acho que tem que ter um pouco de embasamento para poder dar credibilidade para o que ele está passando. Eu acho que o mundo mudou. A gente tem que entender que o mundo mudou, né? A gente era de uma época que você não faria um curso. Você tem o meu tempo de formato que estava fazendo que eu. Você não faria um curso há uns anos atrás com um cara que não fosse professor, concorda? Verdade. Você não veria. Vou fazer um curso com esse cara, mas esse cara não tem nenhuma formação acadêmica, um mestrado, uma especialização, um doutorado. Você não faria. Eu acho que as coisas mudaram. Eu acho que a gente não pode ficar falando assim, puxa, não tem gente boa que não tenha feito mestrado. Cara, eu conheço um monte de gente que é muito bom, que é um clínico muito bom, não tem mestrado, não tem doutorado e tem cursos muito bons, são professores muito bons, se tornaram professores muito bons. Tem embasamento, você conversa com o cara sabe o que ele está falando, ele lê um artigo científico, ele está embasado. Eu acho que tem público para tudo, como tudo na vida. Como vai ter aquele cara que tem mestrado, doutorado e não dá um curso bom? Então eu acho que hoje a gente tem que saber filtrar. Não adianta mais você falar assim, cara, só vou fazer um curso com um cara que tem mestrado, doutorado. Tem muita gente boa que vai dar curso e não tem um mestrado. Isso é importante? Eu acho que em certo ponto ainda é, porque quando você vai fazer um curso, se o cara ele tem uma formação acadêmica e ele é e ele consegue juntar ser um bom clínico com a parte do embasamento científico, isso é legal, porque você vai ter o melhor dos dois mundos. Agora, não adianta só o cara ser um bom professor e não ter a parte clínica. Como também o cara também só ter o clínico e falar tudo o que ele acha. Eu acho que é assim. Eu faço desse jeito. Como a gente já viu várias polêmicas, né, Cláudio? Você já viu na internet. Sim. Eu uso isso, eu uso selante para isso, eu uso não sei o que para isso. Sendo que isso não tem nenhum embasamento científico, aí eu acho que começa a complicar, porque você está ensinando uma coisa que não tem embasamento. Então, eu acho que dá para ser diferente, dá para ter as duas coisas hoje, mas você também tem que saber procurar e aonde você vai procurar. A gente tem que pensar nisso, né? Eu tive a oportunidade de estar lá com vocês no Instituto Simple e fazer o curso de vocês. Vocês têm um protocolo, posso dizer assim, um protocolo que vem... Como que descobriram juntos esse protocolo? Foi baseado também nessa vivência clínica, o que dá certo? Há testes também, né? A parte estética demanda longevidade. Como que criou esse protocolo Simple? Cara, foi assim. Eu e o Cláudio, a gente já dava aula juntos, né? Bastante tempo, o professor Carlos Franci, lá da USP, tanto na especialização, como nas atualizações, no mestrado. Fui aluno do Cláudio, depois a gente começou a dar aula juntos. A gente tem uma história bem legal, assim, dessa parte de oportunidades que uma pessoa tem que dar para outra. Eu sou muito grato ao Cláudio pela oportunidade que ele me deu na vida. Hoje só estou dando aula porque ele me deu uma oportunidade. E ele foi o cara que me deu essa oportunidade. A gente tem que ser grato. E a gente começou a criar muita amizade, né? Eu brinco, o dia que ele me pagou um café, eu falei, cara, acho que a gente tá virando amigo. Porque ele não pagava café pra ninguém, então ele foi lá e me pagou, vamos tomar um café ali. Eu falei, a gente tava lá na USP, vamos tomar um café. Eu falei, opa, acho que ele tá virando meu amigo. E na realidade, cara, a gente começou a ter muitas afinidades e começou a trabalhar muito junto. E a gente tinha uns cursos de atualização. O professor Carlos sempre foi um cara muito ligado à ciência, o Cláudio também. Então a gente começou a chegar num momento, Fernando, que a gente falava assim, cara, a gente vai ensinar as coisas para as pessoas e às vezes falta um passo a passo, falta um protocolo. Como que você faz isso? Porque assim, uma coisa, eu tenho 20 anos, você tem 20 anos, ele tem, não vou falar quantos anos, estou brincando. E aí o que acontece? O cara que tem 1 ano, tem 5 anos, tem 10 anos, como que ele vai conseguir o mesmo resultado se ele não tiver um protocolo passo a passo? E a gente começou a criar na cabeça isso, né, Cláudio? Como que a gente vai criar um protocolo? Aí veio a ideia de criar protocolos, e o Cláudio vai explicar daqui a pouquinho, que a gente começou a criar guias para os cursos. Vamos fazer um guiazinho de restauração classe 4, vamos fazer um guia de não sei o quê. E desse guia começou a ideia do livro. Explica aí, Cláudio, como é que foi a ideia. A ideia do livro é... A gente dava aula na graduação juntos, né? Eu chamei ele para dar aula na graduação e a gente tinha na ideia, naquela época, a gente começou a ter o embrião do livro, né? Vamos fazer um livro de dentística e tal. Só que livro de dentística tinha muito, né? Sim, e verdade. Tem caras assim que, pô, Paratiese, são pessoas que a gente respeita e tem nome já. Então eu falei, cara, precisamos fazer algo diferente. E aí nós entregávamos esses
esses livrinhos para os alunos acompanharem durante todas as atividades. Então, vamos fazer a demonstração aí de uma classe 4. Pega a página 1 do livrinho. Aí ele olhava lá, nós vamos reproduzir exatamente o que está aí. Cara, era unânime. Todo mundo queria levar aquilo embora. Essa cartilha, tipo uma cartilha. Todo mundo queria ir embora. E aí, fala, cara, você não pode, porque é o nosso material de livro. Aí, falei, mas por que então não fazer um livro? Material do curso, né? Por que não um passo a passo, um protocolo. Fazer um livro explicando tudo isso, né? E aí surgiu o protocolo. Agora, as informações, né, do nosso protocolo, acho que a gente deve realmente às pessoas que nos ensinam, né? Então, hipócrita falar que nós criamos sozinhos, né? Só nós dois, né? Acho que tudo é um aprendizado, né? Porque você foi fazer o nosso curso, eu tenho certeza que alguma coisinha você aprendeu. Mas com certeza também se aprendeu em um outro curso, alguma coisinha, e isso tudo vai formando a sua capacidade técnica que você só aplica no seu consultório. Mas que você pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E aí, mais ou menos, acho que foi isso, né? Que a gente acabou desenvolvendo o nosso protocolo, aprendendo um pouco lá. Obviamente, tem muita coisa que nós vivenciamos, né, ao longo do tempo, né, juntos, trabalhando ali nas faculdades, nos cursos. E a gente fala, cara, isso dá certo, isso não dá certo. Então, principalmente com resina, né? Resina, o mercado hoje, se você abrir e for numa dental, cara, é uma Disney, né? Você não sabe para onde você vai. Quanta coisa, né? E aí a gente acaba usando isso, usando aquilo. Temos parcerias com empresas que nos permitem, né? A gente poder usar um material X, Y, Z. E aí com isso a gente vai entendendo o que cada um pode nos fornecer de recursos e aí, obviamente, que isso auxilia muito no nosso protocolo. Então, o protocolo surgiu disso, o livro surgiu disso. Acho que é isso aí, a nossa história aí para o livro e para o protocolo. Vocês acreditam que, então, uma técnica fácil, ela precisa ser replicável, assim? Então, isso é uma grande verdade mesmo. Porque, às vezes, há várias técnicas... Vou te dar um exemplo. Uma vez a gente foi assistir um curso... Eu, o Cláudio, estava uma plateia muito recheada de gente boa, de muitos professores, né? E aí era uma técnica que estava se falando na época e os resultados eram incríveis, né? De resina. E aí estava eu, o Cláudio, mais alguns professores assentados na mesma fileira. Aí o cara começou a contar, o cara era de fora, começou a não, porque faz isso, usa essa resina, usa isso, usa aquilo. Chegou uma hora que assim, eu virei pro Cláudio e falei assim, você lembra o que ele usou na primeira camada? Ah, já não lembro. E na outra? Ah, não lembro. Aí que camada que era? Aí todo mundo virou para outro e falou assim, cara, é lindo demais, mas não é reproduzível. Então, cara, pra você ter uma ideia, o que a gente fala sempre no curso, por exemplo, as nossas primeiras técnicas de restauração de dentes anteriores eram tipo umas 8 camadas de resina. Cara, 8 camadas de resina, você ensinar um cara a usar 8 camadas de resina, o cara fica doido. Na quarta ele já está desistindo. Hoje a gente faz uma técnica com 3, 4 camadas para fazer uma restauração estratificada com vários detalhes para fazer um dente mesmo, tá? E a gente já vê que dá para se fazer muito melhor, porque quanto mais você diminui o número de camadas, o número de passos, mais fácil vai fazer. Só que a grande questão é isso que você falou, cara, a odontologia ela tem que ser democrática. Para ser democrática, eu tenho que saber conseguir reproduzir. Não importa se eu tenho 1 ano de formado, 5, 10, 15, 20. Por quê? Às vezes o cara que tem 1 ano de formado, ele tem a mesma dificuldade do cara que tem 30 anos de formado que nunca trabalhou muito com resina. E chega lá no curso e fala, cara, e agora? O que eu faço? Porque eu só fazia com uma cor, agora eu preciso fazer com 3 cores. Então, reproduzir de uma forma protocolar é o que faz você ter resultado sempre. Porque se cada dia você faz de um jeito, você nunca vai conseguir fazer bem feito. Boa. Essa é uma grande questão que você tem que pensar. Cara, eu lembro de uma... Você falou das cores. Você lembra do primeiro kit de resina que a gente comprou? Nossa. Tinha 36 cores. 36 cores. Mais da metade venceu. Sim. Porque você não usa, né? Não usa, né? E aí você vê que não há necessidade de tanta coisa. Né? Você pode simplificar. Por isso a gente sempre brinca. Por que o livro chama, e o protocolo chama simple? Porque se fosse para complicar, chamava complicado. Né? Então a ideia é simplificar a vida do dentista, que era isso que o Cláudio, a gente falava, cara, como que a gente pode simplificar a vida? Porque uma coisa, cara, que a gente sempre fala, às vezes você vai num congresso, você vê um caso maravilhoso. Cara, vamos ser sinceros, às vezes o cara fez aquele caso 2, 3 vezes. Ele fez o caso, ele fotografou, ele ficou um defeitinho, ele foi lá, ele repetiu, ele corrigiu. Cara, o dentista clínico do consultório, que é o que a gente vai dar aula. Eu não vou dar aula para o professor, eu não vou dar aula para o professor X, eu posso até ter um professor ali fazer o curso, mas quem é o meu público? O público dele é o dentista, é o clínico, que senta a bunda no mocho
E eu falo, eu tenho 40 minutos, 1 hora e meia para fazer uma restauração MOD, uma restauração do tipo classe 4, eu tenho que fazer facetas em 6 dentes. Cara, se aquilo não for reproduzível, replicável e não for num tempo que ele consiga fazer, ele não vai fazer, ele vai desistir no meio do caminho. E aí o negócio não vai para frente, né? Eu acho que a essência do Simple também, né, o nome do livro, não é só a técnica ser reproduzível, mas também a maneira como nós ensinamos. Porque se você pegar o nosso livro, você vai ver que realmente ele é didático. Não sei puxar sardinha, mas se você olhar lá, por exemplo, você vai fazer uma restauração de um primeiro molar inferior, 5 cúspides. Mas você vai ver lá como fazer cada uma daquelas cúspides. Então, assim, a maneira simple, como nós também ensinamos, é que traz também a essência do livro, né, do Simple. Não só a técnica ser reproduzível, mas também a maneira como nós procuramos ensinar. E é o que a gente procura transmitir, né? Nós procuramos ensinar nos nossos cursos de uma maneira simplificada, para que o aluno possa sair lá do curso, né, satisfeito lá com o resultado. E uma coisa que eu acho que é legal de pensar, simples é diferente de simplório, de fácil, entendeu? Quando a gente fala simples, eu quero te ensinar uma coisa. Você vai fazer uma restauração complexa, com vários detalhes, que no final realmente seja semelhante a um dente, mas de uma forma que você consiga reproduzir isso, não de uma forma muito complexa, de uma forma simples. As pessoas às vezes ficam achando, é simples, então é facinho. Não, é diferente. Isso pode ser simples de fazer, só que se você nunca fez, não vai ser fácil. Sim. Ela pode ser simples, mas a primeira vez é sempre difícil. Aí você vai fazendo isso repetidamente, isso vai se tornando cada vez mais fácil de você fazer. São coisas diferentes. Simplicidade, né, de facilidade, né? O dentista tem uma grande dificuldade com isso, porque o dentista não quer treinar. Uma coisa que eu sempre falo nos cursos é: quantas vezes você acha que eu já fiz essa restauração na minha vida? Aquele hands-on, aquele dente, quantas vezes eu faço? Se eu for fazer isso pelo menos 1, 2 vezes por mês um curso, são 2 vezes que eu vou treinar aquele dente. Se eu fizer isso durante 1 ano, são 24 vezes, são 24 cursos. Se eu fizer isso em 10 anos, são 240 dentes que eu fiz o mesmo. Vai ficar fácil reproduzir, concorda? Agora o cara senta lá, nunca fez e acha que ele vai fazer maravilhoso. Não vai. O treinamento é essencial, né? Se você pega um atleta de primeiro alta nível, performance, que ganhou uma medalha na Olimpíada, o que ele fez para ganhar? Treinou. Muito treino, esforço. Muito treino. Né? Então treinar é fundamental. Eu sempre nas aulas eu comento o seguinte, que ninguém nasce andando de bicicleta. Aí se você treinar um pouquinho, você vai começar a andar, mas com as rodinhas acessórias ali, né? Aí você anda mais um pouquinho, você tira as rodinhas acessórias, leva um tombo aqui, um tombo ali. Mas eu te garanto que se você treinar todo dia, você começa a pular rampa, você começa a fazer pirueta com a bicicleta, você começa a fazer horrores com a bicicleta. Então isso é um treinamento, ou seja, quanto mais você treinar, mais avançado você vai ficando nos resultados que você vai obtendo ao longo da vida. Então, treinar é essencial, esse é o segredo. Tanto é que o livro tem uma etapa para cada um dos casos que nós mostramos no livro. Tem a parte de conceito, tem a parte de training, que é o de treinamento, que é os passos onde nós ensinamos como ele deve treinar para atingir o resultado. E a última parte de cada capítulo são os casos clínicos que nós obtivemos a partir desse treinamento. Então, assim, treinamento é essencial. Como que vocês observam essa questão de comparação? Dentro das redes sociais, que é realmente o meu target ali, falar sobre redes, a gente às vezes se compara muito, ainda mais quem vê muito rede social. E se eu trago isso para o mundo de vocês, das facetas? Então, por exemplo, um aluno para o recém-formado aqui, que às vezes fala, até compara com vocês, né? Nossa, professor, eu nunca vou chegar. Vocês devem ter o dia a dia de curso muito assim. Como que é o trabalho psicológico dessa pessoa para ela ter calma que chega lá? Tem alguma dica para esse recém-formado vendo isso e falar que a gente se compara? Olha esse caso, eu nunca vou chegar igual o Sato Sapata, igual outros professores. Como eu trabalho isso? Eu acho que o cara, a primeira coisa, tem que respeitar o tempo dele, entender que as pessoas são diferentes. Essa é a primeira coisa. Primeiro, a rede social assim, cara, tem tanta coisa boa, né, cara? Você vê tanta gente, às vezes você entra, você vê um cara lá na Rússia ou fazendo um mega caso. Você fala, como esse cara faz esse negócio, que lindo, maravilhoso. Eu acho que a rede social, quando você vê alguém que faz melhor que você, não é para te jogar para baixo, é para te jogar para cima. Eu falo, eu quero um dia chegar no nível desse cara. Eu quero fazer como esse cara. Olha o que esse cara está fazendo. Isso é a minha primeira coisa. A segunda o recém-formado ele tem que respeitar o tempo dele.
Cara, ele tem que entender que cada pessoa vai se desenvolver de um tempo diferente. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu nunca fui um cara mega habilidoso. Nunca fui. Interessante. Contra-intuitivo isso. É interessante isso. Por exemplo, eu nunca fui um cara mega habilidoso. Dentro da faculdade, eu nunca fui o melhor aluno. A minha escultura nunca foi a melhor. Eu sempre conto essa história no curso. Eu lembro que o meu primeiro provisório, eu fiz um provisório e eu mostrei pro professor, era um tipo, sei lá, um central. Ele olhou e falou, nossa, que legal, parece um apito. Tipo, não parecia um incisivo central. Ele já me deu aquela. O segundo era um pré-molar. Ele falou, nossa, que legal, parece um grão de bico. Então, eu tinha gente que me incentivava, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não era um cara habilidoso, nunca fui. Eu sempre fui o último a sair da aula. Eu ia esculpir, eu era o último a esculpir. Eu ia, por exemplo, fazer uma restauração, eu era o último a sair da sala. O que isso me mostrou? Eu tinha 2 caminhos. Eu passava a vida inteira reclamando. Eu não sou bom, eu não nasci para ser dentista, eu não quero fazer isso. Ou, qual é o meu tempo? Eu sou mais devagar que o outro. Então a minha ideia eu tenho que treinar mais que o outro. Essa é a grande sacada. Se você vê um cara que faz muito bem, você tem que ter paciência e entender. Talvez você faça aquilo e fala, cara, isso aqui para mim é fácil. Eu vou fazer isso várias vezes, eu vou ficar melhor. Talvez o seu tempo demore um pouquinho mais. E aí você tem que entender que, bom, se para mim demora um pouquinho mais, vou ter que treinar um pouco mais. Então como que eu virei professor? Porque eu era um cara que tinha habilidade nata? Não, eu não tinha habilidade nata. E eu venho de uma família, a gente pode fazer um podcast só disso. Na minha família tem mais 50 dentistas. Meu pai foi dentista durante 50 anos, minha família tem muito dentista. Então eu tinha uma comparação dentro da minha própria família. Eu já tinha um pai que era bom dentista, eu tinha um irmão que era bom dentista, eu tinha primos que trabalhavam comigo que eram bons dentistas, e eu caí no meio de lá e falei, agora? Eu tenho que ser um bom dentista. Eu só tinha 2 opções. Ou eu treinava para virar um bom dentista e respeitava o meu tempo, ou eu falava, cara, vou procurar outra coisa para fazer na vida. Então, eu acho que pro cara que é recém-formado, o que ele tem que pensar? Respeite o seu tempo e treine. Respeite o seu tempo e treine. E use a internet como uma alavanca para te jogar para cima. Eu quero fazer como esse cara. Eu quero fazer tão bem quanto ele. Não, nossa, ele faz tão bem, eu não consigo fazer. Não é essa comparação, eu não consigo fazer. Eu quero chegar um dia nesse nível. Concorda? Então é que nem um atleta, como o Cláudio falou. Eu quero chegar nesse nível. Para chegar nesse nível eu tenho que treinar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais. E não achar que as coisas vão vir de mão beijada. Eu acho que o caminho é por aí, cara. Tem que ter paciência e respeitar o seu tempo. É a mesma coisa com você que trabalha na internet, fica pensando, você tem sei quantos mil seguidores e eu tenho 100. O cara que está começando. Se ele não começar um dia, ele nunca vai ter um maior número de seguidores. É por aí, né? A gente fala bastante disso também. Não é? Constância. De respeitar. Quer complementar, Sato? Não, eu só acho assim, só complementar a questão que eu acho mais um motivo pelas coisas devem ser protocolares, né? Porque para ele chegar e atingir esse nível, né, de excelência, se ele não tem um protocolo, ele nunca vai saber aonde ele está errando. Porque se ele faz aquilo todo dia, passo a passo, ele vai ter a capacidade de enxergar, é nesse passo que eu estou errando. Porque se ele não faz nada protocolar, ele faz do jeito que ele acha que tem que fazer e só vai avaliar o resultado, ele vai falar assim, o resultado ficou ruim. Mas aonde você errou? Eu não sei. Como é que você vai melhorar o seu rendimento se você não sabe onde você errou? E aí onde entra o que eu falei, o protocolo é fundamental. Porque se você tiver tudo protocolado, você vai saber onde você errou e cada passo que você errou, e ali você vai melhorar. E você melhorando aquilo, certamente o seu resultado final vai ser melhor. É isso que eu tinha só para complementar. Hoje se fala bastante da fotopolimerização, o FGM tem o Quasar, que é incrível, tem outras marcas bem legais. Bate muito na tecla da polimerização dessa resina. Só que em 20 anos atrás, há 15 anos, fazia-se muito bem também procedimentos com talvez um foto não tão potente. Não quero deixar vocês... Quero deixar vocês à vontade, na verdade. Como que vocês observam isso também? Há uma tecnologia bastante inserida hoje no mercado, tanto de resina, cores. Realmente mudou demais, né? Os blitz, as cores. E ao mesmo tempo já fazia-se facetas há muitos anos. Não é uma técnica nova, tô certo nessa? Claro. Que ponto que a gente acredita que é a maior falha do clínico ali na faceta, pela experiência de vocês, assim? Tomada de cor, a hora do adesivo, na fotopolimerização, não deixa o ácido... Eu tô falando vários pontos aqui, mas pela experiência, assim, que te trazem para vocês nos cursos. Nossa, professor, realmente isso daqui é básico, mas eu não tinha prestado atenção nisso.
conferência de cor, ou talvez fazer um clareamento antes, que também é um protocolo interessante. Tem umas 2 dicas assim que você fala, putz, isso daqui, Fê, no meu curso é batata. Eu vou dar uma dica mais geral. Generalizar. Que eu acho que o planejamento é essencial para qualquer tratamento estético. Porque se você não fizer um bom planejamento, o resultado tende a ser não estético. Né? Então, assim, eu vejo assim que muitos erram no planejamento. E o que é no planejamento? O dente às vezes sai mais longo do que deveria, a proporção largura, altura sai errada, a projeção do dente para vestibular, ou seja, fica muito volumoso, inclinações erradas. Então, são várias coisas que estão atreladas ao planejamento. Então, assim, na minha opinião, planejamento é uma coisa fundamental. Começa de uma antes maneira, da execução. de uma maneira assim geral, seria o guarda-chuva de tudo isso. Aí embaixo desse guarda-chuva, aí tem alguns pontos, né? Se você quiser falar, tem alguns pontos. O cara fala assim, por que quebra? Eu faço faceta e quebra. Isso é uma Boa. direto, cara. Eu faço a faceta, quebra. Mas pode fazer faceta de resina em canino? Vai quebrar, as minhas quebram. Se eu fizer no incisivo toda hora lasca. Por quê? O cara errou lá no planejamento, como o Cláudio falou. O cara não fez um enceramento, não fez um cap, não montou no articulador. E ele quer fazer um caso, o cara tem bruxismo, o cara tem apertamento. Então, às vezes aquele cara você tinha que aumentar a dimensão vertical para devolver o espaço para restabelecer. Às vezes você tinha que devolver aquela guia de uma forma correta. Por exemplo, é o que eu falo sempre assim, dá para fazer faceta sem enceramento? Dá. Mas qual o tamanho do canino? Onde você checou essa guia do canino? Onde você checou essa protrusão? Onde você checou se essa guia consegue desocluir corretamente? Você não checou, você fez a mão livre, porque a mão livre é fácil, não é? Porque a mão livre é rápido, mas Mas onde é que você chega? É rápido para quebrar. Aonde é que você checa as guias de oclusão, protrusiva? Você não checa, aí quebra. Aí você põe a culpa na resina. Resina é ruim, vou fazer cerâmica. Agora vou fazer um curso de cerâmica. Que resina é uma porcaria, não funciona, quebra toda hora. Não é a resina que é ruim. Porque você tem como selecionar resinas específicas com maior resistência mecânica para usar na palatina, só que nenhuma resina vai aguentar se a guia protrusiva ou guia dilatária não estiver correta. Concorda comigo? Tem um caso clínico, eu não tenho nem vergonha de falar isso, né? Acho que o Adriano também, porque a gente fez junto esse caso. Lá no comecinho, lá... Sem montar no articulador. Sem montar no articulador, sem fazer nada. Sem fazer nada. Fizemos lá uma reabilitação de canino a canino, passou uma semana. Que dente que quebrou? O canino. Não, foi o lateral. Lateral. Porque na lateralidade pegava no lateral. Isso. Cara, isso lá é comum no isso. Aí você vê, foi ali que eu falei, tá vendo, cara? A gente quer fazer de um jeito sem planejar, né? Não dá. Então eu acho que uma das coisas que é principal é isso, cara. O cara não planeja. Aí ele começa a ter problema. E aí ele já erra aí no começo. E depois ele começa a ter vários outros problemas que você falou. Cara, ele compra uma foto no AliExpress de R$80, R$100, cara. E acha que aquilo... Você falou assim, antigamente o foto, na nossa época era foto de luz halógena. É verdade. Concorda comigo? Tinha, quem é mais novo nem sabe o que é isso, mas tinha até um ventiladorzinho dentro do foto. Mas, cara, era o melhor foto que nós tínhamos para aquele momento, e você tinha que usar por mais tempo, porque para conseguir uma polimerização maior, você tinha que usar uma espessura de resina um pouco menor para que ele conseguisse uma profundidade de polimerização. Agora, com o que a gente tem hoje de equipamento, você comprar um foto, pagar R$100 e achar que ele vai fazer a mesma coisa, não vai, concorda? Com certeza. Então, o cara quer comprar o adesivo mais barato. Mas não é só o adesivo. Você pode comprar o adesivo mais barato, mas você sabe usar esse adesivo? Qual o protocolo de adesão desse adesivo? Não é? O cara fala, mas se eu fizer uma lâmina de cerâmica bem fininha, não vai soltar? Eu tenho medo que solte. Por que vai soltar? Você pode usar qualquer adesivo. Se você usar ele de forma certinha, vai dar certo. Mas eu tenho que usar o adesivo de forma correta, as camadas corretas, respeitar o tempo de condicionamento, como você falou, correto. Tudo isso, cara... O sucesso numa restauração não é uma coisa. Não é comprar... O que eu falo sempre? Não é comprar a resina de R$500. Não é comprar a resina que o blogueiro ensinou que essa resina top. Não é isso, cara. Eu falo, Cláudio, nós tínhamos casos que não tinha nenhuma resina tão top e a gente já fazia. Como é que fazia? Mas não tinha aquele mega polimento, mas ficava bonito. Por quê? Porque era o que a gente tinha na época. E hoje, se o cara não comprar uma resina de R$500, ele não consegue fazer um bom resultado? Consegue.
Só precisa saber a técnica. Só que o cara acha que o problema está no material e não está na execução. O planejamento, a execução, a seleção de cor. Seleção de cor é uma dúvida constante, concorda? Espessura de dentina também é uma coisa. Cara, Boa. espessuras de resina. Quanto vai colocar de dentina? Sim. Se colocar muito para esconder o substrato, o dente fica volumoso. Se colocar menos, o substrato aparece. Então, aí, muitas vezes você tem que saber que existem dentinas diferentes para cada situação. Né? Então, são coisas muito específicas. Só queria complementar um lance que o Adriano comentou, de pacientes que têm parafunção, né? Perfeito, que faz bruxismo, muitos profissionais, principalmente na nossa época, né, têm mais receio de fazer uma guia com resina em canino. Porque acha que vai quebrar. Obviamente, naquela época, existiam resinas que não tinham tanta facilidade de polir como tem hoje. Por que é importante você polir uma resina bem? Para que o deslize dos caninos seja o mais suave possível. Se você tem uma resina que não está muito bem polida, ela fica muito rugosa. Quanto mais rugoso, mais atrito você tem. E é por isso que às vezes desgasta ou quebra. Né? E aí tem a boa fotopolimização, que vocês já salientaram. Fotopolimizar bem uma resina como essa também é fundamental. E as propriedades mecânicas da resina. Né? Você tem resinas certas para você usar nessas regiões. Você não vai usar uma resina de micropartícula para fazer uma guia de canino. Então, propriedade da resina, boa fotopolimização, bom polimento, tudo isso está atrelado. Que é o que a Adriana acabou de falar. São várias coisas, não é só a marca da resina. São várias coisas que contribuem para você otimizar a sua restauração. Que eu falo sempre no curso, eu mostro assim um diagrama. Então tem lá assim, o que você espera de uma resina? Boas propriedades mecânicas, boas características estéticas, cor, opacidades e boa manipulação. A manipulação te agrada. Então, se você pegar esses 3 bolinhas, a que está no centro é a resina perfeita. Anota aí você que está ouvindo, eu vou falar o nome dessa resina perfeita. Não existe. Cara, não existe a resina perfeita. Porque a resina, como um polímero, um plástico, para que eu tenha mais resistência, eu tenho que aumentar a quantidade de carga, eu perco polimento. E quando eu quero mais resistência, mais polimento, eu vou fazer o quê? Fazer uma carga mais refinada, não preciso diminuir a quantidade, mas vou ter uma carga de menor tamanho, que vai fazer o quê? Um melhor polimento, eu perco resistência mecânica. Então, o que o dentista tem que entender? Pô, se é um canino, na palatina, eu quero um bom polimento adequado, como o Claudio falou, mas eu quero resistência. Vai tomar pancada de uma resina microhíbrida, uma resina que tenha resistência, uma nanoparticulada. Agora, na vestibular, o que eu quero? Eu quero longevidade, eu quero que aquela resina fique sempre com brilho, eu quero que aquela resina dure, que aquela cor não se altere, que eu preciso de polimento. Qual que é a resina perfeita? Existe um sistema perfeito? Não, porque o sistema que dá melhor polimento não é o que dá melhor resistência. Assim como o que dá melhor resistência não dá melhor polimento. Então, eu como clínico, e não como vendedor de resina, não como professor que está atrelado a uma indústria que tem que falar, não, você tem que comprar essa marca. É o que a gente fala sempre no curso. A gente tem vários apoios de várias empresas, só que a gente só fala daquilo que a gente usa. E a gente, quando vai ensinar a técnica, mescla as resinas. Uma coisa que deixa a gente muito triste no final do curso é o aluno perguntar, professor, e aí, qual kit que eu compro? Qual kit que eu compro? Não entendeu nada. Ele quer. Nossa, isso dói o coração, né? Falou uma hora, um dia inteiro. Porque não é isso, não cara. É um a ideia é, não tem uma coisa perfeita. Então, tipo assim, você tem que entender que para essa situação precisa usar isso, para essa situação precisa usar isso. E assim, às vezes você vai gostar, por exemplo, pensa na manipulação. Cara, vamos pensar na manipulação. Você gosta de uma resina que é mais durinha. Cara, se você pega uma resina que gruda, você não consegue trabalhar. Mas se você a vida inteira trabalha com uma resina que gruda um pouquinho mais, você pega uma mais durinha e fala. E a gente ouve isso no curso direto, fala: nossa, não é, Cláudio? Essa resina aqui não dá. Essa resina gruda demais. Aí o outro fala: nossa, essa resina é perfeita. Delícia. Aí o outro fala: nossa, essa resina é muito gruda, essa é muito dura, essa aqui. Tem aluno que gosta de resina mais pegajosa. Então não tem um material gosto. Perfeito. E é isso que o dentista tem dificuldade de entender, que, cara, você tem que entender as particularidades de cada material. Qual é o material perfeito? É o dente, cara. Tem coisa melhor que o dente? Não. E o dente aguenta um cara que tem bruxismo? Não aguentou. Se o dente não aguentou, quiçá a resina, quiçá a cerâmica. Eu penso assim, quando antigamente você fazia uma coroa metalocerâmica, você botava um núcleo metálico, era tudo muito rígido, tudo muito resistente. Quem quebrava? O dente. O cara chegava com a raiz fraturada, não era isso? Perfeito. Não, vamos começar a usar materiais que são mais compatíveis, mais maleáveis. Ótimo.
O que acontece? O material vai desgastar igual o dente desgasta. Se você não proteger esse dente, se você não fizer alguma coisa diferente. Né? Essa comunicação ter com o paciente é importante, né? Porque Cara, senão ele sempre vai falar que falhou o material. É melhor falar o material do que o dente, né? Nesses 20, 30 anos Nada de é eterno, né? pinos. Nada é eterno. Não é? Eu lembrei que foi no Carlos France que eu fiz o curso e acredito que te conheci lá. Foi lá mesmo. No curso do Incrível. Carlos. O cara foi meu orientador, é uma pessoa que me ensinou bastante. Carlos, ele é muito grato, né? Uma ciência, ele tem a ciência nas veias. Né? O Carlos não dá pra discutir, não. Ele Bem científico. Começa a falar os artigos, você já fica sem graça de querer falar qualquer coisa, né? Ele lembra a página. A página. Fala esse artigo, tal. Eu gostei bastante que o Sato falou dessa questão do polimento do canino para pacientes com bruxismo, que pode ser que essa falta de polimento pode trazer a quebra da restauração. Olha que a gente não pensa nisso, né? A falta do polimento não só em cor está relacionado com a quebra também, Quanto depende mais liso, do guia. mais suave é o deslize. Legal. Ó, para pensar assim, ó. Você pega hoje em dia, quantos dos nossos pacientes têm bruxismo? Cara, a maioria. Mais de 50%, talvez. Beleza? Então, você que é paciente, você que é aluno, você que é paciente, você tem que entender isso que você precisa tratar. E o cara que é dentista, ele precisa entender que ele também precisa saber como tratar esse cara. Agora pensa comigo. Eu vou fazer uma faceta, uma reabilitação do sorriso, que o cara me procurou, e ele tem ali a perda das guias incisais. Cara, aí o cara quer fazer isso sem um planejamento, sem uma guia, sem uma forma. Na mão. Em meio-dia. Em meio-dia. Como é que você acerta a inclinação da face palatina desse dente sem checar isso antes? Cara, o dente tem uma inclinação. Para eu desocluir, o dente tem uma inclinação na borda incisal de 45 a 55 graus. Se eu fizer isso na mão, como é que eu vou dar essa inclinação? Aí o que você vai fazer? Você vai ter que dar inclinação na broca. O que você vai fazer com aquela resina que você colocou resistência lá? Você vai desgastar aquela resina que está lá, vai ficar mais fina. Aí quebra. Aí não entende por que quebra. Então, cara, tudo é uma consequência da construção que você faz do caso desde o começo. Isso não quer dizer, Fernando, que não vai quebrar. Cara, isso é outra coisa que você tem que ter uma coisa. Você vai errar, você vai falhar, vai acontecer, acontece tudo. Em 20 anos você nunca errou? Muito. Eu erro todo dia. Sim. Porque quem não erra nunca não vai faz. ser. Não tá fazendo, Quando eu falo, ó, você vai num curso, o professor fala que nunca quebrou, nunca errou, vai embora pra casa. Esse cara não atende paciente. Sim. Porque o cara que atende paciente, que nem a gente, a gente faz. tá lá no curso, mas saiu do curso, no outro dia a gente tá no consultório. Cara, você vai falhar, vai quebrar, vai acontecer, mas tem que ser, como o Cláudio falou, por que quebrou? Aonde que eu errei? Foi um erro meu ou foi alguma coisa, foi uma fatalidade, foi alguma coisa... Eu tenho que começar a entender isso. E a gente vai errar sempre, não tem jeito. Né? Que é uma coisa curiosa, né, que eu percebo assim dos alunos. Né? Eles pegam pacientes e fazem as facetas aqui na região superior, vai ficar bonito e tal. E aí o paciente vira e fala assim para ele, pô, gostei tanto que eu quero fazer no inferior. Embaixo. A hora que fala que vai fazer no inferior, que você vai ter que aumentar a incisal e a vestibular, desoclui posterior e não toca mais nada lá atrás. Isso é a maior prova de falta de planejamento. Porque se ele tivesse planejado, ele já poderia ter previsto isso para aumentar a dimensão vertical lá atrás. Agora, qualquer coisa que você aumentar na incisal do inferior que vai tocar na palatina superior, já vai aumentar a mordida lá atrás. Morde aqui na frente. Isso é muito comum. E aí você vê nesse mundo, né, que a gente vive, que a gente dá aula disso, a gente vive isso todo dia. Todo dia. Só deixar claro uma coisa, não é uma crítica a quem fez a pergunta lá no curso. Não, sem dúvida. Né? Mas o planejamento é básico. Não é isso, eu só estou trazendo como exemplos da vida real que acontece e que a gente não para pensar. Que nessa coisa do canino que você falou que achou legal e tal. Porque às vezes no dia você não para pensar. Né? O que eu vejo é assim, essa febre das facetas, o que eu vejo, o problema não é fazer faceta, cara. Faceta é um tratamento estético. Às vezes eu falo assim, cara, tem algum problema fazer um tratamento estético? Não, porque o dentista raiz, ele justifica tudo com a parte funcional, concorda? Perfeito. Vamos comendo bem, tá mordendo bem. Vamos fazer faceta. Não, mas qual a parte funcional disso? Que vai melhorar. Às vezes não tem nenhuma parte funcional, às vezes o seu paciente quer só estética. E tá errado? Não. Você faz uma plástica de nariz muitas vezes por quê? Só faz plástica de nariz quem tem desvio de septo. O cara, ele respira perfeitamente bem, mas ele detesta o nariz que é torto, que é grande. Ele quer um nariz mais bonito. Ele vai fazer uma cirurgia estética. Perfeito. Hoje, com a banalização das facetas, está se criando ao contrário. Aqueles professores, e eu posso me incluir que a gente está no meio disso, que começam a criticar o procedimento como um todo. Não se faz faceta por uma questão estética, tem que ter uma parte funcional. Não, às vezes o cara não tem nenhuma parte funcional, às vezes ele quer um dente mais bonito.
A nossa função como professor para ensinar e como o dentista é que ele tem que pensar assim, qual é o procedimento para que essa pessoa tenha um sorriso mais bonito que vai causar o menor dano possível para esse paciente. Vai ser uma faceta indireta em cerâmica, vai ser uma faceta direta em resina composta, vai ser qual é o procedimento que vai causar o menor dano, porque o paciente ele quer, ele vai, não é o que ele quer que eu vou fazer, mas às vezes ele quer um tratamento estético e não é um crime fazer um tratamento estético, né? Ninguém põe botox por uma questão funcional, você põe botox por uma questão o quê? Emocional. Sim, a gente então, ajuda. Às vezes o paciente fala, cara, meu sonho é ter um dente. Quando chega uma pessoa assim, meu sonho, Adriano, é ter um sorriso bonito. Eu já fiz ortodontia, eu tenho os dentes, minha oclusão está perfeita, eu não tenho bruxismo, mas não gosto da cor do meu dente. Eu já fiz clareamento 4, 5 vezes, não gosto da cor do meu dente. Eu não gosto da forma do meu dente, eu acho meu dente pequeno, eu acho meu dente isso, eu acho... Qual o problema disso? Não há nenhum problema, se você souber indicar a melhor forma para fazer esse tratamento. Eu acho que essa é a grande questão. Né? Mas também tem o público que vem pelo funcional também. Isso também. Não vou negar, né? Eu recebi uma cliente que falou assim, meus dentes estão desgastando e estranhamente eu tenho roncado mais. Então tem tudo a ver, né? Você diminui a dimensão, você fecha mais lá atrás. E aí eu falei, bom, vamos reabilitar o teu caso, né? Eu quero também aproveitar, já que vou fazer, eu deixar bonito. Não, fica tranquilo, vamos trabalhar na estética, mas eu acho o funcional muito importante. Então, realmente, a pessoa, ela percebeu o desgaste dos dentes, ela percebeu que estava mordendo diferente, ela percebeu que aumentou, que ela estava roncando mais durante a noite. Então, isso tudo trouxe ela até mim, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho e acabou que deu certo. Ela disse que diminuiu bastante esses processos de ronco dela. Recuperamos esteticamente, né, a gente mexe com isso, então deixei ela legal e a função correta. Então assim, ela percebeu. Então tem pacientes também que buscam estética, mas tem pacientes que têm consciência dessa questão funcional. Eu vou deixar um recadinho pra galera que tá curtindo aí, deixar o like, que é importante pro canal crescer, sempre é importante deixar um like. Vamos falar um pouquinho, a gente veio falando dessa questão do aluno, estava achando algumas coisas, realmente tem essa questão do japonês, às vezes, de colocar assim, poxa, se é um japonês, o cara é bom. Isso tem há 20, 30 anos, realmente chegam no curso e falam assim, pô, esse cara manda bem, esse cara japa tem mais técnica, ou tem mais calma, ou mexe com tecnologia. Você recebe, assim, alguns elogios relacionados a... Nem tanto porque eu sou alemão, né? O feedback é positivo, professor, assim, entrando numa descontração. Assim que... é positivo. Até porque no Brasil tem expoentes que contribuem muito para isso, né? Ronaldo Irata, verdade. O Paulo Cano, Sidney Kina, Eduardo Miyashita. Você vê vários. São referências. Cláudio Sato. É o Paraguai. Mas assim, a gente tem boas referências, né? Verdade. E o próprio, você vê, né, nos cursos, nos eventos lá do professor Baratier, do Congresso Clínica, ele traz, né, um pessoal lá de fora que é do Japão, lá com muita informação. Mas ele trouxe aquele americano lá, que é técnico, lembra? Dentista, que atende lá em Los Angeles, atende só o pessoal lá de Los Angeles. Cara, casos lindos, maravilhosos, excelente. Profissional, então assim... Acho que o japonês ele tem uma questão assim, né, de ser meticuloso, né? Nem todos, né? Eu acho assim eu acho que o oriental ele é persistente. Tá, essa que isso é uma grande vantagem. Eu acho que o oriental ele é persistente. Ele vai lá, ele erra uma vez, vai duas, tal. Então, talvez eu tô tentando ainda ver se tô persistindo. Não, mas eu acho que tem muito. Eu acho que a persistência é uma das características que eu vejo, né? E o respeito que é a disciplina, né? A maioria dos orientais são muito disciplinados. E tem isso tudo a ver com o protocolo, lembra? Se você é disciplinado, você segue o protocolo. E aí cai naquilo que eu te falei. Se você segue o protocolo, você sabe onde você errou. E, consequentemente, você melhora o seu trabalho naquele ponto. E naquele ponto, no final, vai, obviamente, resultar num resultado melhor. Então, acho que tudo tem a ver com isso aí. Disciplina, persistência. Como eu falei pra você, já teve gente que achou que a gente era casado e que o curso só era bom porque tinha um professor japonês, né? Teve como eu me senti bem, né? Tipo, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sendo nem casado com ele, nem sou japonês. Uma vez puseram a gente num quarto com uma cama de casal, lembra disso? Nossa, num congresso, assim, pra...
Fomos pela FGM. Mas Caramba. foi a maior alegria do Cláudio da vida dele. Foi quando ele viu que era uma caixa de caldo. Ele falou, era meu sonho, que alegria é hoje. Foi Muito engraçado. O problema é que a gente pediu pra trocar e não tinha. Putz, quarto é. Não, quarto. Aí teve como ele era mais velho, eu dormi no sofá e ele dormiu na cama. Tá tudo certo. Vamos puxar um pouquinho essa questão do clareamento, que é uma dúvida, parece óbvio para muitos, mas às vezes não é. Legal falar do básico também, né? O básico bem feito dá certo, né? Acho que é um dos protocolos Simple também. Essa desmistificação do laser no clareamento. Hoje tem muito tipo de gel, de indicação. É caseiro, é 10%, é 16%, é 22%. Realmente o campo abriu muito do clareamento dental. Quando eu falo clareamento de consultório, lá na minha clínica, geralmente eu falo para quem um paciente às vezes que quer um resultado imediato, mas ele não vai ter uma longevidade. Me corrijam aqui, porque a ideia também é isso. A minha dúvida pode ser de muitos ali. Eu tenho um casamento semana que vem, eu quero algo imediato. Eu vou viajar, vou para fora, e aí eu combino com as moldeirinhas ali. Isso aí. Mas assim, geralmente eu trago 10%, bastante lá, porque tem mais evidência científica, e tento puxar essa sardinha pro clareamento caseiro. Tô certo nessa minha... Sabe por quê? De consultório. Você tá me falando que às vezes tem uma recidiva do de consultório. Isso. Não é isso? Tá. Vou fazer uma explicação bem breve. Assim, Quero... Normalmente os dentes eles parecem escurecidos por causa dos pigmentos, das substâncias que nós vamos consumindo ao longo do tempo, que vão entrando lá para dentro. Aí você pensa assim, pô, sim, tudo tem que sair, né? Sai. Mas por que não sai? Porque eles se ligam lá dentro. Então viram moléculas gigantes lá dentro que vão causando esse escurecimento do dente. Então entra a molécula do vinho, do café, do chocolate, vai emenda todo mundo, vira uma molécula desse tamanho que não tem como sair mais, porque é gigante. O que o clareador faz? Ele vai lá e picota toda essa molécula, vira moléculas pequenas, e aí tem uma formação de um oxigênio que vai mecanicamente empurrar essa molécula para fora da estrutura. Então basicamente clareamento é isso. Entendeu? Show. O que acontece quando você faz de consultório, você picota, porque você está usando o peróxido. Você picota ele, ficou. Aí ele vai embora para casa, só que não continua o clareamento em casa. Estou falando só de consultório. Perfeito. Tá? E aí o que acontece? Aquelas moléculas que se picotarem não saíram, Religam ali. Por isso que você tem recidiva. Por isso que a técnica que você falou, vai casar, vou fazer um clareamento de consultório, associar com um clareamento de autoaplicação caseiro em casa, vai funcionar melhor, porque você picotou, mas agora está dando tempo de tirar. Continuidade em casa. Por isso que o clareamento com a autoaplicação caseiro de 10% funciona tão bem, porque a sensibilidade é menor e você está usando por um período maior, dando tempo dessas moléculas saírem. Isso, não dá tempo delas se religarem. Por isso que funciona bem. Por isso que o clareamento caseiro, 10%, que é o primeiro que foi inventado, hoje ainda é um dos que dá melhor referência. resultado. Né? É uma referência de um resultado. E pacientes que são muito ansiosos, que realmente falam, putz, você precisa ficar 3 horinhas, vai, um Whiteness Perfect 10%, 3, 4 horas. O cara às vezes fala, pô, não tem de meia hora, porque meu vizinho... A gente pega isso, né? O meu vizinho usa um de meia hora. Deixa eu ir pra esse. White Class. De 7,5 e tal. É possível, mas ainda as evidências mostram que o de 10 talvez vai ter longevidade melhor, assim? Ou estamos nessa... Aí entra de novo a questão do tempo, né? Você está deixando menos tempo. White Class, você vai usar... Ele é um bom produto. É um peróxido, ele já tá... Porque, na verdade, todos os clareadores vão dar peróxido no final. O carbamida, que é o Perfect, no final vai dar peróxido que é o que clareia. O White Class é o peróxido já na forma que tem que ser, que é para clarear. A dissociação é mais rápida. Só que você usa 1h30. Aí você vai falar assim, por que não usa mais tempo, então, já que é para dar tempo dessas moléculas saírem, que foram picotadas, né? Aí você entra na questão até da agressão do tecido gengival, se você ficar muito tempo, né? Com algo que é muito mais concentrado. Porque se você fazer uma conta, um 7,5, você se multiplica por 3. Então vai dar algo em torno de um carbamida de 22, entendeu? Que é forte. Que é mais forte, entendeu? Você multiplica por 3. Então é essa conta que tem que fazer. É mais pelo tempo. Eu acho que assim, funciona bem. Entendeu? Mas se a pessoa consegue usar à noite, melhor, ou mais tempo. Se não, aí ele vai ter essa limitação que vai ter uma recidiva provavelmente um pouquinho mais rápido. Mas eu acho que é por aí. Uma dúvida comum também, eu pingo esse gel na minha moldeira e só encosta na face vestibular. E a palatina vai ficar escurecida? Um caso mais para um paciente que está nos ouvindo aqui. Não. Você pode colocar... Você não pode pôr muito, justamente porque extravasa para o tecido gengival e você pode ter uma irritação do tecido gengival. Você coloca realmente pouco, o suficiente para cobrir a vestibular, mas ele tem uma difusão.
Perfeito. Ele vai Ele penetrar. trabalha na difusão. Tem difusão. Tanto é que quem usa Bracket pode fazer clareamento Perfeito, porque tem difusão. Então não vai ficar marquinho do Porque bracket, ele não vai né? ficar só naquele local. A partir do momento que ele entrou, ele vai se difundir e vai para toda... Por exemplo, olha uma coisa interessante, desculpa. Uma coisa interessante, por exemplo, tem casos em pessoas que a gente sempre preconiza fazer um clareamento antes dos tratamentos estéticos. Perfeito. Então, toda vez que você puder fazer uma faceta ou de resina ou de cerâmica, nós preconizamos fazer o quê? Um clareamento. Por quê? Se eu tenho um substrato mais claro, eu vou poder usar uma espessura menor de resina composta para chegar no resultado mais claro, que é que geralmente o paciente busca. Se eu vou fazer uma cerâmica e eu tenho um dente mais claro, eu também vou conseguir trabalhar uma cerâmica muito fina, 0,3, mas eu tenho um substrato claro, vai chegar numa cor final interessante. Mas concorda comigo que esse dente, com o passar dos anos, pode ter uma recidiva? Tem técnicas que usam clareamento depois para fazer um controle para quem tem cerâmicas, usando pela palatina. Interno. Para quê? Para que se dê uma pequena recidiva, esse produto colocado lá na palatina também vai difundir e vai clarear um pouquinho o dente. Então olha que interessante. Boa dica. É exatamente isso que eu ia falar. Né? Eu ia falar Pela isso. palatina eu consigo Pela mesma palatina. mesma questão Mesma ali. questão, né? Só que para você que está fazendo um clareamento agora, é melhor colocar pela vestibular. Mas se você já tem uma faceta, você poderia usar na palatina para conseguir um pequeno controle de uma pequena recidiva, né? Então é uma coisa interessante, né? Muita gente fala assim, mas é difícil você vender clareamento, né? Antes de um tratamento. O cara pensa assim, vou fazer uma faceta de resina, por que eu vou clarear? Vou fazer uma faceta de cerâmica, vou colocar mais branco, por que eu vou clarear? Né? É difícil vender. E se você for nessa pegada de que é importante fazer o clareamento antes de você fazer um preparo, antes de você fazer resina, só com esse simples argumento você não vende. Agora, se você explicar para ele, olha, se eu clarear o seu dente, é bem provável que eu quase não vou preparar o seu dente. Se você estiver trabalhando com resina composta, se eu clarear o seu dente não vai ficar gordo, a gente vai fazer um dente bonito, esteticamente falando. Então, assim, se você vai para esse lado, você convence o paciente. Eu falo isso porque todos os meus pacientes se convencem a fazer clareamento. Porque o clareamento acaba sendo uma parte do tratamento para você ser mais conservador e minimamente invasivo. Porque o que a gente mais pensa hoje é como ser mais conservador e minimamente invasivo. Essa é a principal função do dentista, é destruir menos esse dente, né? Então, por que se você parar, por que hoje se faz tanta resina? Porque tem pacientes que têm o trauma de achar que para fazer uma cerâmica eu vou ter que destruir um dente de um paciente. Por isso que deu tanto certo essa Porque técnica. deu tanto certo. Só que agora o que acontece? Tem pacientes que não têm espaço para pôr resina, coloca a resina demais, cria um sobrecontorno e cria outros problemas periodontais, gengivais, que é o que a gente está vivendo hoje. Pacientes com excesso, com sobrecontorno, dentes muito longos, que é um problema da técnica quando é aplicada de forma incorreta. Todo paciente é para faceta de resina? Não. E fica essas razões ficam gordas justamente por isso, né? Porque como o substrato, vamos supor que ele é escurecido, né? Sei lá, um A3,5. Para ele esconder esse substrato, ele vai ter que usar uma dentina bem opaca, só que pode ser que fique muito artificial. Perfeito. Então ele vai falar, vou colocar uma dentina de média opacidade. Aí ele vai colocar uma dentina de média opacidade e não esconde. Só vai esconder se ele botar o dobro do que ele está colocando. E aí o dente fica gordo. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então não é para todo mundo. Por isso que o clareamento, no nosso protocolo, ele faz parte, ele integra nosso tratamento. Só que simplesmente integrar e falar, não, você tem que fazer? Não. Eu acho que você tem que justificar o porquê, que aí se você explicar isso para o paciente, você pode ter certeza que ele abraça a causa. Como que na minha faceta, nas proximais, eu tenho mais longevidade em relação a não ter pigmentos? Porque isso a gente acaba vendo muito, eu acredito que é falta de planejamento, um dos pontos, né? Faz na mão, talvez o contorno ali, o polimento é difícil ali na proximal. Tem alguma sacada para eu polir essa proximal e não ficar no café ou no... É comum isso, né? Eu faço uma pergunta interessante para os alunos, né? Que tira de lixa você usa? Aí muitas vezes as pessoas falam, eu uso aquela da... Branco e cinza, sei lá. Branco e cinza e tal. E essas que são branco e cinza, você sabe que tem umas, né, que quando você passa, a restauração lixa, a tira de lixa. Sai todo abrasivo, né? É a resina que poliu a lixa. Sim. Mas quando a lixa é boa, né, a lixa consegue polir. Sim. Só que se você observar o que está escrito na caixa, está escrito assim, abrasividade grossa e média. Aí te pergunto, como é que você faz um bom polimento com abrasividade grossa e média? Você não faz.
É por isso que é importante você dar continuidade para a abrasividade disso. Então você tem que usar tiras de lixa grossa, média, fina, extra fina, e depois fazer um polimento. Só que aí que tá a sacada, é você polir a interproximal. E como as pessoas não dão polimento na interproximal? Porque ela passa a tira de lixa e acha que acabou. E aí o que acontece? O que você tem que fazer? Depois. Eles param na média. Para na média. Mas mesmo que você passe uma lixa fina, no nosso protocolo, o que a gente faz? A gente ainda usa uma pasta de polimento. E essa sacada é importante para você que é dentista. Pega uma pasta de polimento fina ou extra fina e um fio dental, vou falar o nome aqui, da Oral-B, o Superfloss, aquele feltrozinho que tem no Superfloss. E usa aquilo para polir a interproximal. Faz e manda um direct pra gente, você vai ver que não vai manchar mais a interproximal. Que dica, hein? Caracas! Não vai manchar mais a interproximal. Bastante. Pode fazer, cara, não mancha. Claro que é associado a uma resina de alto grau de polimento. Não adianta usar uma resina que não dá um bom polimento e achar que não vai. Mas uma resina bem indicada, com alto grau de polimento, com essa dica do Superfloss da pasta, cara, não vai manchar mais. Agora também não adianta, né, pessoal, só passar o Superfloss com a pasta. Que não... Você tem que usar a lixa, né, corretamente, né, com a sequência de lixas, para dar uma lisura boa também. Aí com certeza vai dar certo. Essa questão do isolamento absoluto, que realmente quando eu faço de canino a canino uma faceta e eu acabo fazendo as amarrias ali, há uma necessidade crucial ou depende? Isso na questão da ciência mesmo? Não, depende. Se eu estou trabalhando com um ambiente seco, com os roletes eu consigo, tá tudo bem. Porque também parece política, né? Os isolamentos. O cara só não usa isolamento ou só... Então, assim, parece que eu acho que tem a ver com a técnica também, né? Um caso, por exemplo, você vai fechar um diastema. Às vezes você precisa afastar a papila que está entre os diastemas para você trazer a resina desde lá de dentro para ficar um perfil de emergência legal. Porque senão fica... Se com a papila lá você fica um degrau para restauração para poder fechar o diastema. Não dá. Então acho que tem a ver um pouco com a técnica. Também. Eu acho também com essa questão de umidade. Eu acho que é assim, cara. A gente não precisa ser radical nem de um lado nem do outro. Porque a gente tem que pensar. Eu tenho que controlar a umidade. Como eu vou controlar? Claro que o isolamento absoluto sempre vai ser a melhor forma de controlar. Todo caso você consegue isolar? Praticamente todos os casos. É fácil? Não, nem sempre é fácil. Mas tem casos que são, por exemplo, difíceis. Por exemplo, vamos pensar um caso que você tem uns dentes muito conoides e mesmo colocando um amarrilho, você vai ter muita dificuldade de tracionar e de expor a cervical. E você vai fazer um caso de facetas em que você vai mudar a cor desse dente e você precisa chegar com a resina cervical. E aí você corre o risco de ficar uma região cervical que você não conseguiu cobrir. Então, nesses casos, eu não vejo problema você trabalhar com isolamento absoluto modificado, que é com o arco, você usando, prendendo ele aqui na região do lábio, você já tira toda a umidade da boca, da língua, da saliva, e você associa com um fio de afastamento gengival, se essa gengiva estiver saudável, não tiver sangramento, é uma opção. É a primeira opção? Não, a primeira opção é absoluta. Mas dá para fazer assim? Dá. Com um rolete de algodão, um afastador de lábio. Aí já começa a complicar um pouco mais. Porque esse paciente ele vai tossir durante o procedimento. Ninguém consegue fazer 6 facetas sem o paciente querer fechar a boca, sem o paciente não consegue ficar o tempo inteiro assim. Ó. Sim. Ele vai querer fechar a boca, ele vai respirar, ele vai tossir, aí você vai ter um maior risco de contaminação. Então, quando a gente faz, né, Cláudio, a gente associa o isolamento absoluto modificado com fio de afastamento, principalmente quando você tem dificuldade nos perfis de emergência, nessa região muito cervical, ou isolamento absoluto com fios de amarrilho, aí vai funcionar bastante bem. Né? Show. É por esse caminho, mas não precisa ser tão radical ao ponto, né, que nem política, né? É isso, né? Porque tem gente que só parece que o bom dentista só é o cara que faz tudo isolado. E o mal que não isola. Não é isso, né? Tem situações, por exemplo, cara, tem situações que você vai fazer um reparozinho numa incisal de um incisivo central que você consegue manter aquilo totalmente seco. Eu isolo porque eu estou acostumado, mas se você fizesse não daria diferença nenhuma. Agora, controle da umidade é essencial hoje, né? Quer complementar, Sato? Não, você vai falar o seguinte, né? O que também exige a utilização de isolamento é muitas vezes o que você vai usar na boca do paciente. Então, por exemplo, uma situação quando ele falou de reparar a resina, uma das melhores maneiras de reparar a resina é fazendo jateamento com óxido de alumínio. Aí você vai jatear um pó de óxido de alumínio, metal pesado dentro da boca do paciente, não é legal. Então, nessas situações, vou usar um ácido fluorídrico, né, em cima de uma cerâmica, que você vai reparar a cerâmica na boca, né? Normalmente, você faz ácido fluorídrico fora da boca, mas em caso que você quer reparar a cerâmica dentro da boca.
um ácido fluorídrico dentro da boca, isolamento. Então tem muito a ver com microabrasão, né? Então tem muito a ver com o que você vai fazer também dentro da boca do paciente relacionado ao produto que você vai usar. Falando um pouquinho de negócio, como vocês estão tanto no instituto quanto dão cursos e atendem consultório? Saúde, graças a Deus. O paciente às vezes que procura, eu não sei se vocês dois trabalham com equipe também. Não, eu quero passar com o Zapata. O Zapata quinta ele vai estar lá no Simple, ele vai estar no congresso, ele só vai ter para sexta que vem. É muito disso. Como que é essa questão de não tá toda a rotina clínica e ao mesmo tempo o paciente quer você ali? Cara, é uma construção diária da sua equipe e da imagem da sua clínica, né? Que eu converso com eu trabalho meu irmão, minha mulher, mas a gente tem uma assessoria de gestão. Perfeito. Você tem que trabalhar a questão do seu consultório. Tem pacientes que eles são irredutíveis. O cara te liga e fala, eu quero marcar uma consulta com o Sato, quero marcar uma consulta com o Adriano. Eles vão querer passar com a gente, mesmo que ele tem que esperar. Agora, quando você consegue construir na sua imagem da sua clínica uma imagem que eu acho que é mais sustentável, porque quanto tempo eu vou trabalhar? Não sei, quando eu paro de trabalhar, minha clínica fecha. Concorda? Se eu ficar doente, ninguém mais trabalha. Então, acho que a gente tem que construir essa imagem da clínica. E se você tem uma equipe bem treinada, por que eu que tenho que atender uma emergência? É o que eu falo no meu consultório. Por que eu que estou aqui dando o curso, eu não vou estar no meu consultório, e o paciente vai esperar uma semana com dor ou com dente fraturado? Não, você tem que ter uma equipe bem treinada para que faça isso para você. Concorda comigo? E você atender aquilo que você realmente quer fazer, o que você gosta de fazer. Senão, a gente se torna um escravo do consultório e do atendimento, né? Sim. Que esse é o problema, porque o dentista foca nele, né? A imagem é ele, não é da clínica dele, né? Eu falo sempre assim, quando a gente está conversando assim, quando você vai fazer um exame no Fleury de sangue, se eu perguntar quem é o dono do Fleury, você sabe? Não. Provavelmente não é o cara que fundou o Fleury, porque provavelmente o nome Fleury, esse cara ou já morreu ou já vendeu para alguém o Fleury, concorda comigo? Sim. Mas você vai no Fleury, você sabe que o Fleury é bom, que lá vai fazer um exame de sangue, um exame maravilhoso, porque aquilo é bom. Então acho que o dentista tem que trabalhar isso. A minha clínica tem que ser boa. Quem trabalha comigo tem que ser bom. Você tem que controlar esse processo, porque senão fica sempre em cima da gente. Isso é muito complicado. Uma criação aos poucos. Uma criação assim. aos poucos. Mas não é fácil. Não é fácil. É uma dor, acho que, de muitos dentistas. De muitos dentistas. O dentista ele joga o negócio em cima dele. E aí, quando ele tem uma dor de barriga, ele já não consegue atender, aí o negócio complicou, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu e o Cláudio, a gente vive isso constantemente. Sim, eu tenho o mesmo problema, né? Graças a Deus eu também tenho uma equipe muito boa lá que dá suporte. Mas é muito comum, às vezes a gente está viajando lá no curso, a gente está pegando o WhatsApp e respondendo o paciente muitas vezes, que tem nosso contato. Porque tem pacientes que nos conhecem há 20 anos atrás, entendeu? Então não tem como você falar assim, não, conversa com a minha secretária. Não, você quer dar uma atenção. E não que os outros não mereçam, mas que todos, porque eles já têm um contato nosso, então eu acabo dando essa atenção. E é muito frequente, a gente está viajando lá, você está respondendo quem? Com esse problema para resolver. Paciente, né? Essa interação é importante, mesmo sendo professores, estando talvez fora bastante, esse contato direto, o paciente quer isso. Vocês acham que isso traz a marca mais forte? Eu acho que o que faz a odontologia diferente essa conexão. Cara, pensa assim, quando você vai atrás de um serviço, se você quer tratar naquele consultório, é porque você acha que aquele consultório é bom. O que vai fazer a diferença é como você é tratado naquele lugar. É a atenção que a pessoa dá. Porque as pessoas procuram ser bem tratadas, né? Porque, teoricamente, na cabeça dele, se eu vou tratar com o Adriano, ele vai fazer bem. Se eu vou tratar com o Fernando, ele é um bom dentista. Mas se eu chego lá, o Fernando me trata de qualquer jeito, não me dá atenção, não adianta ser o melhor dentista do mundo e não dar atenção. As pessoas querem atenção pessoal, cara, e a gente tem que dar. Não importa se você é o gestor do negócio ou se você é o cara que põe a mão na massa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu conheço os dentistas muito bons tecnicamente, muito bons, melhores do que eu, mas que não sabem lidar com as pessoas. E aí o paciente fala, eu não trato com aquele cara, ele é muito bom, mas a forma como ele trata... Eu já tive dentistas na minha equipe, muito bons tecnicamente, mas não sabiam lidar com as pessoas. E o paciente voltar para mim e falar assim, Adriano, desculpa, mas eu não vou mais passar com ele, porque o cara não sabe lidar com pessoa. Eu sei que ele é bom, mas ele não sabe lidar com pessoas. E o que o mais importante é você saber lidar com as pessoas. Isso é muito importante. Eu complemento, né, dizendo que eu acho que o paciente ele é importante para mim.
pela gratidão. Acho que eu só sou alguma coisa hoje, se é que eu sou alguma coisa, né? Na verdade, eu só sou o que eu sou hoje porque eu devo muito a eles. Então, cada um deles que passou lá no consultório, de alguma forma contribuiu para que eu seja o que eu sou hoje. Então, nada mais justo do que você tentar dar essa atenção, tentar retribuir, né, essa escolha que ele fez através do meu respeito, né, de poder dar essa atenção. Então, essa é a minha visão com relação a... Lógico, a partir do momento que você multiplica isso, que nem o Adriano que tem 20 clínicas, aí é difícil. Fica mais... Sim, é difícil você falar para todo mundo, falar com todo mundo, mas assim, a gente procura sempre sim. Vou dar um exemplo assim, para você entender. Meu pai foi dentista durante 50 anos. Ele teve pacientes que trataram só com ele como dentista durante a vida toda. O cara que chegou no consultório com 10 anos de idade, hoje tem 60 e nunca foi num outro dentista, nunca foi num outro consultório. E eu sempre brinco, meu pai se aposentou na pandemia. E até ele decidir que iria se aposentar, ficou uns 2 anos que ele falava que ia voltar e não voltava. Então os pacientes chegavam no consultório, a gente atendia, e eles falavam, seu pai vai voltar quando? Ah, não sei e tal, assim. Eu estou esperando ele voltar, não sei o que e tal. O que eu quero te mostrar com isso? Meu pai nunca deu uma aula na vida. Meu pai não escreveu um livro como a gente escreveu. Se você perguntar na minha clínica, quem é o melhor dentista aqui? Eu não tenho dúvida. Se eu fizer uma pesquisa lá, o melhor dentista da clínica é o Dr. Francisco. Porque o meu pai sabia lidar com pessoas. Meu pai nunca dispensou um paciente da sala dele e fala, desce e marca um horário. Ele acompanha. Ele terminava o atendimento, sentava com a pessoa no escritório, explicava o que tinha sido feito, mostrava o que tinha sido feito, conversava com a pessoa. Vamos descer que eu vou marcar o horário com você. Descia, eu vi isso, a minha formação inteira. Olha para a secretária, olha a fulana. O fulano de tal, que é muito importante, sempre todos eram os mais importantes, ele precisa de tantos horários. Marca os horários para ele. Olha, o pagamento, vê aquela condição melhor para ele. Sempre a pessoa como única. Meu pai nunca fez curso de marketing, era dele. Terminava isso, vamos agora tomar um chazinho, um café comigo. A gente brincava, pai, você acabou de fazer restauração, vai dar café. Faço isso há 20 anos, deixa comigo. Quando ia dar o café, na segunda vez ele já sabia se a pessoa tomava com açúcar, se a tomava com adoçante, se tomava sem nada. Ele servia o paciente, ele conversava mais um pouquinho, porque era o tempo que a secretária estava limpando a sala. Ele podia ter 2 opções, ou ele subia e ficava sentado, que não tinha WhatsApp, ou ele gastava tempo com o quê? Com o maior bem dele, que era o paciente. Depois ele voltava para a recepção e falava, olha, agora eu vou subir para atender outro paciente, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Quantos sábados eu vi meu pai chegar em casa e falar assim, eu vou ligar para os pacientes que eu fiz a cirurgia para perguntar se eles estão bem. Quando eu pergunto, eu ouço para todos os pacientes, eu pergunto até hoje, o que faz você tratar aqui ou tratar com meu pai? Seu pai foi o melhor dentista que eu tive na minha vida. Eu ia perder todos os dentes. Seu pai salvou meus dentes. Seu pai sempre lembrou da gente. Então as pessoas se ligam por atenção. Meu pai talvez não fosse o melhor dentista tecnicamente do mundo, mas sempre foi um dentista muito caprichoso, sempre fez tudo muito direitinho, mas ele atendia as pessoas com respeito. E isso que o Cláudio falou. O que ele sempre falava? O seu patrão é o paciente. Mas sabe o que é isso? É o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Bem-estar físico, mental, social. Boa. O que o pai dele fazia? Social. Físico. Se preocupava mental. Com a pessoa. Cara, hoje o que o dentista quer fazer? Ele quer ser famoso no Instagram. Ele quer ser conhecido. Ele acha que o dentista bem sucedido é o cara que anda de Porsche, Ferrari. Cara, é errado você andar de Porsche, Ferrari? Não, eu queria ter 2, não sou que nem o Cláudio tem umas 3. Mas cara, isso pode ser uma coisa que te leva, mas isso não te mostra que você é um dentista bem sucedido. Meu pai nunca teve um Porsche. Meu pai teve uma vida super bem sucedida como dentista, tá? Ele conquistou muita coisa com sendo dentista, numa cidade que não é nem São Paulo, é Guarulhos, que é a nossa cidade. Porém, cara, não era isso que mostrava que ele era um bom dentista. E quando você chega lá, cara, uma vez, logo que ele se aposentou, uma vez eu estava no consultório, não tô brincando, chegou uma paciente, cara, com um bolo de festa, sabe aqueles bolos de festa? Cara, um bolo de casamento, cara, enorme, escrito Clínica Sapata, não sei o que e tal. Ligou para a secretária e falou, fala pro Dr. Francisco passar aí que eu tô fazendo um bolo. Aí a gente achou que era um bolinho, cara, era um bolo de festa. Ela chegou, Dr. Francisco, estou vindo aqui para agradecer
pelos esses anos que o senhor atendeu a gente, agora que o senhor se aposentou. Chamou eu, meu irmão, não, nós vamos ficar aqui, nós vamos comer todo mundo o bolo junto. Foi uma festa, assim, sabe? Cara, o que isso me mostrou? Cara, não é a restauração só. É muito mais como você trata as pessoas. Cara, as pessoas se ligam a pessoas. E a gente, como dentista, às vezes esquece isso. É mais uma restauração. É mais um negócio. Mas você não explicou o que você fez na boca do cara. Simplesmente você atendeu o cara e vai lá e paga. Cara, tipo, não deixa isso. O tempo do relacionamento, né? Não é isso. E não é você ser professor, cara. Não é você ser famoso na internet. Não é nada disso, cara. O melhor paciente é o paciente indicado pelo seu próprio paciente. Cara, qual a queixa que os pacientes têm quando passam com médicos de saúde pública? Não deu atenção. Que a consulta não foi nem 5 minutos. Não importa o tempo que você está na cadeira, importa o tempo que você está de fora da cadeira, cara. Eu penso muito nisso. O Thiago Brunet tem esse livro, né? Pessoas se conectam com pessoas. Sim. E eu acredito nessa questão que a gente é admitido pela técnica, mas demitido pelo comportamento. Eu ouvi isso. E isso é uma verdade única, né? Não adianta você ter um ótimo comportamento e uma técnica horrível. Mas não adianta você ter a melhor técnica e não saber tratar as pessoas. O seu comportamento com as pessoas é essencial. Eu tenho certeza, você tem o mesmo tempo de formato que a gente. Você tem pacientes que, com você, que tratam com você desde que você se formou. Que gostam de você. Concorda? Pela empatia, por outras questões, não técnica, né? Tem paciente que te conhece tanto. Uma vez, minha mãe tinha ido pro hospital, mas meu pai mandou, né, uma mensagem: eu tô levando sua mãe lá, mas aparentemente ela tá bem, mas eu vou passar lá na consulta. E eu estava atendendo a paciente, eu atendi o telefone e depois voltei para atender a paciente. E eu fiquei quieto, pensando lá, né? O que será que aconteceu? A paciente vira e fala assim: doutor, o senhor tá bem? O senhor não tá normal. Sentiu, né? Você vê como são as coisas, né? Então, a gente mostra... Na nossa afeição, muitas vezes... As pessoas convivem com a gente, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque como tratar as pessoas. O cara acha, não, você dá aula, então é diferente. Não é diferente, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem um monte de paciente lá, que é paciente nosso antigo, que não tá nem aí se eu tenho o livro escrito, se eu dou aula, não tá nem aí. Ele vai lá pela forma como a gente trata eles, entendeu? Você dá aula, você não dá aula, eles até nem gostam, vou ser sincero, eles nem gostam que a gente dá aula. Gosta, Cláudio? Não, porque você não tá lá. Sim. Porque eu tenho um paciente que fala: doutor, para de dar aula, esse negócio de ficar saindo aí, a gente quer marcar horário, não tem horário, demora muito para marcar. Por quê? Porque para ele, cara, isso não é um grande diferencial. Mas isso, né? Isso é uma coisa interessante. Legal. Isso também acho que vale para o nosso mercado como professores, sabe? Que eu ouço de alunos que vão lá fazer curso com a gente, uma das coisas que mais licitam lá é a nossa maneira de ser. Que nós somos muito acessíveis, que é fácil de perguntar as coisas. Verdade. E tal. E eles questionam às vezes, né, que em outros cursos eles tiveram dificuldade, que às vezes ele fez uma pergunta, o professor já respondeu meio atravessado, ele já nem quis mais perguntar, né? Ou seja, ele cortou ali um relacionamento que poderia existir. Né? Porque na realidade, então, cara, o que faz a gente... Isso estende também para essa área de educação. E o que faz diferença minha, do professor, você, pra nenhuma, né? Todos somos dentistas aqui, né? Nós somos dentistas. Então, por exemplo, eu estudei mais dentística, essa é a minha área de trabalho. Cara, mas eu chego num curso, tem lá o cara que é especialista em endo, não sei o quê. Se eu for conversar com aquele cara sobre endo, ele vai me dar um show, porque eu não sei nada de endo. Concorda comigo? Eu sei o básico. Então, não muda nada. É o que a gente sempre fala, eu e o Cláudio, nós somos dentistas. A única diferença é que a gente está aqui para passar o que a gente estudou um pouquinho mais. Mas não precisa ficar me chamando com aquele medo, você é o professor. Não, cara, nós somos dentistas, nós estamos aqui para discutir, para ajudar um ao outro. Essa é a diferença, cara. Porque ninguém é melhor do que ninguém, né, cara? Acima de tudo, somos colegas de profissão. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre começa o curso lá falando isso, né? Esqueçam essa relação professor-aluno. Nós somos colegas de profissão. Então, traga suas dúvidas do seu dia a dia, né? Que eu também tenho, né? É assim que a gente cresce. Né? Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as dificuldades dele, e certamente vocês também têm. E aí, com isso, a gente vai crescendo junto, né? Eu vim deixar vocês também com um pouquinho de carinho do presentinho para cada um. Aí você acertou, hein? Obrigado, aí sim, hein? Umas trufinhas ali para adoçar. Eu não vou nem ver isso aqui, vai chegar em casa, quando eu olhar de lado, já acabou. Cara. Obrigado. Show. Obrigado. Quero agradecê-los aí o tempo, os insights. Eu acho que escolhi certo uma dupla. Eu acredito que
2 na bancada do Sorriso Cast. Eu tive o Paulo Vinícius e a esposa, Michele Mundi, e agora vocês dois, assim. Então acho que acredito que lá bastante... era casal, agora não é. Ali A gente também. Eu também fui escolher. A gente também. E eu quero agradecer o tempo, a proatividade. Putz, legal, quero participar. Fico muito feliz para esse conteúdo gerar bastante engajamento, para todo mundo aprender várias questões, não só sobre dente, sobre humanismo, que a gente entrou aqui hoje. Cara, eu quero agradecer, de coração agradecer pelo convite. Cara, fantástico projeto. Acho que a gente precisa cada vez mais disso na odontologia, que é dissipar aquilo que é bom, né? E filtrar aquilo que ficou, e a gente tem que olhar pro lado bom, não olhar pro lado ruim. Tem muita coisa boa. O que você faz é fantástico, cara. Obrigado. Porque você está trazendo gente boa para conversar de coisa boa e propagar o que tem de melhor na odontologia, que, cara, como o professor Baratieri sempre diz, a odontologia é a melhor profissão do mundo. Eu ouvi isso do professor Baratieri, foi um incentivo. Eu ouvi isso do meu pai a vida inteira. A melhor profissão do mundo é ser dentista. Cara, e é muito bom ser dentista. E a gente tem uma coisa muito legal na vida, que é poder mudar a vida das pessoas. Não é marketing, não, cara. Você pode mudar a vida de uma pessoa fazendo um tratamento que seja o melhor para a vida dele. Então, isso que você está fazendo, cara, é fantástico. Você está propagando o bom. Eu quero muito agradecer ao Cláudio, porque como a gente já falou, cara, eu sou muito grato ao Cláudio, porque o Cláudio é o cara que me trouxe para a parte de ensino. Meu sonho era ser um dentista dentro do meu consultório. E se hoje eu tô aqui é porque esse cara viu alguma coisa boa. Então a gente tem que se cercar de pessoas boas. Verdade. E eu sou muito grato a ele, apesar de ser muito mais velho que eu, não tô brincando, né? Eu sou muito grato. Cara, o que você tá fazendo é fantástico, e que possam vir muitas outras pessoas, e um dia a gente possa voltar aqui e conversar de outras coisas, né? Muito Show de obrigado bola pelo convite. Obrigado. Eu também queria agradecer, Fernando, pelo convite, parabenizar, assim como o Adriano te parabenizou pela iniciativa. Eu acho que isso faz mais ainda a odontologia ser democrática. Isso certamente vai entrar nos lares das pessoas, que muitas vezes não tem tempo de ter acesso à informação, e dessa maneira mais descontraída, acho que isso ajuda bastante, né? O Adriano, apesar de ter falado que eu odeio oportunidade, mas sabe aquelas coisas, aquelas situações em que você atira numa coisa e cai outra, né? É mais ou menos isso, né? Você aposta no cara como pelo lado profissional, e me caiu um amigo que, acima de tudo, é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente está fazendo hoje. É verdade. Cara, o que a gente toda hora se ajuda um outro nas dificuldades, cara, isso não tem valor. Já passamos muita coisa não junto, tem valor. E a gente tem muito a agradecer mesmo, cara. Então, eu falo como é difícil você ver na odontologia, e a gente já viu isso muito, né, Cláudio? Duplas que trabalham junto durante muitos anos, né? Nós estamos juntos há mais de 20 anos trabalhando juntos. Mais de 20 anos. Porque a gente nunca colocou o dinheiro nem a profissão em primeiro lugar, cara. Então, assim, quantas vezes é que a gente não briga? Claro que briga, a gente discute. A gente vai viajar, parece marido e mulher. Discute onde vai comer, discute, você tá mal-humorado, não sei o quê. Porque eu brigo com a minha mulher, ele briga com a mulher dele, né? Mas, cara, no final, a gente sempre, né, cara, a gente fala, cara, a amizade vale mais a pena. Então, tipo assim, se eu precisar ganhar menos dinheiro pra continuar minha amizade, é o que a gente vai fazer. Sim. Então, ele já ficou doente, eu fui lá, dei o curso, vamos dividir. Divide igual. Eu já fiquei doente, ele foi lá, deu o curso. Pô, mas por que você deu o curso sozinho? Não interessa, cara. A gente é amigo, a gente faz isso há tanto tempo juntos. Então, cara, isso é muito importante, né? Porque isso faz total diferença. E gratidão, então, mais uma vez aí pela oportunidade. As portas sempre abertas, né? Obrigado, para o Instituto, para você visitar lá. E se precisar, a gente volta aqui para outros assuntos, né? Quando precisar. E parabéns mais uma vez por tudo. Muito obrigado. A gente vê verdade no Instituto. Essa união de vocês realmente é raro. E eu acredito que isso só tende a crescer. A gente vê, eu como aluno lá, né, já conhecia você, não lembro de longa data, mas eu vi ali, né? Trouxe minha esposa, ela fez o curso, ela adorou, pegou na mão. Então, eu que participo de vários cursos ali, eu vi que tem uma estrela diferente ali no Simple. Cara, é um ensino humanizado, sabe? Cara? É pensar nas pessoas como pessoas com diferentes dificuldades, diferentes fases da vida, mas que o professor, cara, não é o cara que tá lá na frente dando um show. Eu aprendi isso desde cedo, cara. Uma vez eu estava no mestrado, a última história, e eu lembro que eu fui dar uma aula, e o meu orientador do mestrado, que é até amigo do Cláudio, ele falou, não, você vai dar uma aula, tal, não sei o que, no mestrado, não sei o que, para graduação. E aí ele foi dar uma aula, e aí o aluno fez uma pergunta, e eu achei a pergunta assim que não tinha muito a ver, e eu era muito novo na época. Quando você é novo, você acha que você sabe muito. E aí depois dessa aula, ele terminou e me chamou e falou assim, cara, entenda uma coisa, qual é a função de você estar aqui? A função de você estar aqui é aquele ali, ó, é aquele aluno que não sabe nada, não é o que sabe, é o que não sabe. Então, a gente sempre no Simple, a gente não importa se o cara sabe ou você não sabe, se eles... A nossa função é o que você falou, cara, é pegar na mão.
É ajudar, ó. Eu posso te ajudar a fazer isso aqui. Porque, cara, se não for assim, se eu ficar lá dando um show bonito, que legal ele faz, mas eu não consigo fazer, não adiantou nada, não é reproduzível, é o início da conversa. E aí o negócio não vai pra frente, né? Show de bola. Valeu, galera. Obrigado. E vocês que estão assistindo aí, até o próximo episódio. Valeu, professores. Obrigado. Valeu, obrigado.